Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos dar uma olhada aqui em duas operações que eu peguei agora há pouco, eu gravei elas, vou colocar aí para você ver o desenvolvimento desses movimentos, mas o mais importante aqui, vamos entender o racional por trás desse tipo de trade, porque é totalmente replicável, o contexto por trás dessas duas operações ocorrem frequentemente nos mercados e vai fazer com que você também possa participar de movimentos semelhantes que vão se desenvolver daí para frente. Então vamos entender sobre isso, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, se inscreve aí e deixa o dedo no like para a gente poder começar com esse conteúdo transformador aí de técnica. E vou colocar aí o take para vocês, né, um pedaço do vídeo desse movimento acontecendo, desses dois trades. Depois vou te explicar como funciona o racional. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Estou posicionado nesse cenário, um pouco mais de $2.000 aqui nesse cenário dessa configuração. Vai dar um pouco mais de R$ 12.000 esse cenário aqui. Então a gente vai fazendo conduções, a gente vai levando. É um trade que já andou mais de quase praticamente 7 vezes o risco. Então a gente vai levando, eu vou fazendo conduções e a gente vai aproveitando. Pessoal, estou no trade aqui, vamos observando essa movimentação. Já conduzi para o 0 a 0, né? A gente acabou de montar essa operação, ele desenvolveu rápido, eu estava até fazendo os estudos aqui com o time. Mas vamos acompanhando, conforme ele vai gerando aqui a movimentação. Isso aí, pessoal, o mercado voltou lá, naquela região lá em cima. Fiz uma condução mais agressiva, né, para não deixar ele voltar muito, até porque ele já esticou hoje aqui muita coisa. Todo esse movimento foi só hoje aqui. Então, realmente, uma compra lá em cima é um pouco mais arriscada, mas veio gerando aqui um movimento legal. Então, a gente acabou fechando ali com 3.900, movimento minimamente bom. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí o movimento acontecendo. Duas configurações. A primeira foi exatamente aqui. E por que comprar nessa região? Eu vou te mostrar aqui o antes e depois dessas configurações, né? Todos os trades que eu pego, que eu mostro aqui, todos têm o antes e depois, porque eles foram compartilhados ali em mapeamentos que a gente fez com antecedência lá no time da Excelência Trade, que é o meu programa de formação, que todo mundo tem acesso aqui a um ambiente de prática. Inclusive, o treinamento Excelência Trade está de vagas abertas, com baita desconto e com tudo incluso, o ambiente de prática junto, né, do programa de formação completo, que é exatamente aqui, onde todas as oportunidades são desenhadas em mapeamentos com antecedência em todos os mercados. Eu vou te mostrar ali o antes e depois desses cenários. Então, aqui, por exemplo, por que comprar nessa região? Vamos entender aqui para trás onde que o preço está, né? A localização que o mercado está aqui ela é muito importante. Se você for ver, a gente tem uma tendência de alta muito grande aqui nesse movimento. Olha só, o mercado vem subindo bastante no gráfico de 15 minutos. Nesse caso aqui é no 15 minutos. Mas esse aqui ocorre igualzinho em qualquer tempo gráfico, tá? Nesse caso foi no 15 minutos. Ele desenvolveu aqui uma estrutura de alta, que é isso daqui. 1, 2, 3. Esse movimento chama BOS. É um movimento de 1, 2, 3. O mercado renovou esse máximo por meio dessa grande impulsão de alta. Tá vendo? E validou esse fundo automaticamente. Quebrou esse máximo por meio dessa impulsão de alta, validou o fundo. É assim que funciona. Fundo válido, então é um fundo de liquidez que a gente chama. Quando ele é expressivo desse jeito e desenvolvido por uma estrutura de 1, 2, 3, e a tendência é toda de alta desse jeito, esse fundo é um fundo de liquidez. O que significa? Significa que quando o mercado visitar embaixo desse fundo, em algum momento, no caso aqui ele visitou, né? Ele vai estar capturando liquidez e pode entrar interesse de demanda a qualquer momento. Quando o mercado visita embaixo desse fundo, pode entrar interesse de demanda a qualquer momento. Então, aqui no caso, você viu, ele veio caindo e visitou embaixo do fundo. Então, aqui é a captura de liquidez. O mercado se encontra numa região que pode, a qualquer momento, entrar pressão de demanda. E entrou. A primeira entrada de demanda foi aqui, deu essa puxada para cima e quebrou o topo. Aí ele cria outra estrutura de liquidez, que é essa daqui, ó. 1, 2, 3 e bum, quebra para cima. Isso aqui já é outro tipo de estrutura, que é a quebra de topo válido. O mercado quebrou um topo válido por meio de uma impulsão forte de alta. Validou o fundo também quando ele faz isso. Esse aqui é outro tipo de fundo válido, outro tipo de fundo de liquidez e outra região que pode eventualmente entrar pressão de demanda quando o mercado visitar embaixo, porque é um fundo de liquidez. Então, na hora que ele visita aqui, ó, nesse ponto, ó, aqui, ele está capturando a liquidez desse fundo, então pode entrar demanda por conta disso. Isso tudo aqui está capturando liquidez desse grande fundo. Então está aqui numa posição de captura de liquidez dupla, né? Duas possibilidades ali de liquidez possíveis que podem fazer entrar esse interesse de demanda nessa região. Então a gente vê que vem entrando o interesse de demanda e o mercado vem subindo. Refinando esse estudo no tempo gráfico de 5 minutos, o que a gente vê aqui, pessoal, é o mercado criando estruturas de continuidade, que é exatamente o que ele tinha que criar ali. Então a primeira que ele criou foi aqui, ó, o mercado veio subindo, fez 1, 2, 3, puxou bem forte para baixo, quebrou esse fundo, tá vendo?
nessa puxada e quebrou o fundo. Logo depois ignora e vem subindo, renovando o máximo. Esse movimento aqui é uma estrutura de continuidade alta. Olha lá, isso daqui. Estrutura de continuidade alta cria uma região que chama POI, que é a região de demanda, que fica exatamente nessa puxada para baixo da estrutura, que no caso foi aqui. Ó. E aí a região de demanda chama POI, o mercado voltando ali, a gente tem compra de continuidade. Então aqui ele gerou uma compra dessa. Essa daqui eu não cheguei a participar. Tá? Apesar de que a gente mapeou isso aqui em detalhes lá no time, mas na hora que ele veio testar aqui eu não estava olhando nesse momento. Então ele gerou a compra nesse ponto, o stop fica embaixo para aproveitar o movimento. Aí ele faz de novo aqui em cima, tá vendo? Essa aqui de cima foi o trade que vocês viram ali acontecendo. Ficou muito bem desenvolvida essa daqui. Mesma coisa, o mercado fez 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima, tá vendo? Então a gente mapeou isso aqui no time da Excelência Trade, foi inclusive em aula. Ontem a gente estava à noite, né, visualizando esse cenário, foi logo muito bem tarde da noite, que a gente ficou um tempão lá, fiquei conversando com o time um tempão ontem à noite, a gente estava mapeando esse cenário. No mínimo dá uma respirada, subindo. E olha lá, foi essa configuração aqui, tá vendo? Por isso tinha que criar estrutura de continuidade depois. Acabou que ele criou logo aqui, ó. E aí na hora que a gente estava conversando lá no time, já nem estava gravando mais. A gente foi visualizando esse movimento e aí o próprio pessoal lá do time mesmo alertou que estava configurando aquilo que a gente visualizou e aí todo mundo acabou pegando esse trade no finalzinho da noite ontem e aí eu fui fechar ele hoje mesmo, agora há pouco, porque foi um trade um pouco mais longo aqui que foi subindo, foi bastante vezes o risco-retorno, aonde ele criou aqui um POI, exatamente nessa região, que é uma região de demanda, e a gente entrou próximo aos 50% desse POI para aproveitar o movimento de alta. Então, a gente tem uma região de POC aqui em cima, tá vendo? Uma região de muito volume concentrado, que é esse volume lateral, nesse nível de preço, que foi um lugar que a gente foi trazendo esse trade. Acabou que lá na hora que eu mostrei o vídeo para vocês, estava ali um trade de 2 mil e poucos dólares, né? Acabou que eu fechei ele com um pouco menos, em torno de 1.400 dólares, porque eu fui fazendo conduções e aí o mercado voltou um pouquinho, tirou na condução um pouco mais embaixo do que naquele vídeo. Tá? Eu posso mostrar aqui para vocês na corretora esse desenvolvimento, mas olha lá, o mercado desenvolvendo lá para cima e gerando todo esse contexto. Então, puxando aqui na corretora para vocês darem uma olhada, olha só, então foi esse fechamento aqui, ó, olha lá, foi esse trade, 1.447 dólares, que vai dar ali um pouco mais de 8 mil reais, quase 9 mil reais mais ou menos, que o dólar tá 6 reais, né, hoje. Então tá em torno disso. Isso aqui foi 0 a 0, tá? 6 dólares, tá vendo? 6 dólares foi 0 a 0 de um trade lá no Bitcoin. Sai no 0 a 0, o mercado chegou a desenvolver, chegou a dar uns 400 dólares, mas ele acabou voltando depois e eu fechei no 0 a 0, tá? 6 dólares, obviamente, é 0 a 0. Aqui, 1.447 foi esse trade que eu estava falando com vocês ali, que eu fechei ele um pouco mais embaixo também, por conta da condução. Então, acabei fechando ele mais aqui embaixo. Se não me engano, foi por aqui assim que eu fechei ele. Tá? Que foi um trade já bem legal, em torno de 5 vezes o risco, por aí. Beleza? Uma movimentação boa. Então, esse cenário aqui é um cenário bom. Agora, esse outro movimento, que foi o movimento que a gente estava visualizando ali também, que eu coloquei para vocês, que foi o outro trade que ocorreu agora há pouco, foi nessa tendência de alta. Aqui você vê nitidamente o mercado subindo com muita pressão de demanda. Tá vendo? O mercado numa baita tendência de alta, subindo muito. Não só aqui, como aqui para trás também. Olha só. Subindo, 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 subindo. Preço subindo muito. E olha só a característica que ele está apresentando nesse movimento de alta. Olha só isso daqui. Ele deixa uma região de demanda, respeita ela, deixa uma região de demanda, respeita ela, deixa a região de demanda, respeita ela, deixa a região de demanda, respeita. Cada quadradinho desse aqui é uma região de demanda, de qualidade, uma estrutura de POI, que são regiões verdadeiras de demanda, né, que o mercado gera. E ele vem respeitando uma atrás da outra. Aqui em cima, mesmo comportamento, ó, uma atrás da outra, tá vendo? Uma atrás da outra, tudo, ó. Todas essas marcaçõezinhas de retângulo aqui são regiões de POI e ele respeitando uma atrás da outra nesse movimento de alta. Isso aqui mostra que regiões de demanda estão sendo respeitadas pelo preço e isso é uma baita informação para a continuidade de alta. Tá? Você vê que a demanda está muito sustentada, ela está entrando direitinho nas regiões que tem que entrar, que são as regiões verdadeiras de demanda. Então, isso, cara, é muito bom para a continuidade de alta, é um indício de continuidade. O mercado, inclusive aqui nos 5 minutos, vem criando estruturas grandes de continuidade. Olha só essa daqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Puxou bem forte para baixo, agressivo, quebrando fundo, ignorou e continuou subindo logo depois, renovando o máximo. Isso daqui em vermelho é uma grande estrutura de continuidade alta, tá vendo?
Então, isso aqui cria uma região de demanda gigante aqui, ó. Olha o mercado onde pegou. Pegou em cheio e bum, disparou para cima. Então, isso aqui é muita estrutura de continuidade, muita região de demanda, tudo sendo respeitada nessa tendência de alta, mostrando que é uma tendência muito saudável e que vale a pena você cogitar a possibilidade de continuidade. Então, vindo aqui no gráfico de 1 minuto nesse caso, tá vendo aqui? Já foi no 1 minuto o movimento. Depende muito do que o mercado está apresentando. Isso aqui se encaixa em qualquer tempo gráfico. Tempo gráfico muito maior, tempo gráfico menor e tudo mais. E aí o mercado veio criando estrutura de continuidade aqui em cima. Olha só que beleza. Posso puxar aqui no time da Excelência Trade, isso aqui sendo mapeado agora há pouco lá no time. Ó, olha lá, a gente estava de olho exatamente nisso, tá vendo? O mercado está travado naquela estrutura de continuidade. Ele pode continuar subindo forte. Na hora que ele quebrar esses topos aqui, ó, se ele criar a estrutura de continuidade, já vai ser válido. Olha lá, a gente vai comprar no POI. Tá vendo esse movimento? Já tem até o print aqui para você ver que é exatamente ali. Ó. Tá vendo? Aqueles topos estão aqui, né? Naturalmente, ó. Aqueles topos, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Na hora que ele romper essas regiões e criar a estrutura de continuidade, a gente vai ficar de olho. Então ele realmente vem subindo, nitidamente rompe a região e cria estrutura de continuidade. Praticamente em cima do desenho que a gente fez. A estrutura está idêntica, que eu desenhei ali para o time, ó, que é isso aqui. 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo e puxa para cima renovando o máximo. Tá nítido, tá? E aí tem um detalhe aqui muito importante. Então criou essa estrutura, vai ter o POI aqui, que é a região de demanda. Fica nessa região. Tá? O detalhe mais importante aqui, pessoal, é isso daqui, ó. Você puxa o volume profile daqui de baixo, primeiro candle de alta, até lá em cima, no último candle de alta, bum, a POC dá exatamente lá na região, tá vendo? Ela poderia ter dado em qualquer outro lugar, mas você vê que a linha vermelha do volume profile dá aqui, mostrando que é a região de maior volume concentrado em todo esse movimento de alta. Ou seja, a chance do mercado pegar nisso aqui, sentir demanda e continuar subindo nessa tendência agressiva é muito grande. Ainda mais que a gente já tinha desenhado ali essa possibilidade, tá vendo? É só comprar. Então, isso aqui foi um a mais, né? Mas é só comprar. Então, eu entrei exatamente embaixo desses fundos aqui, ó. Tá lá naquele vídeo do trade acontecendo, você vê exatamente que eu entrei aqui. Ou seja, embaixo desses fundos, ó, porque é onde estava o risco mais baixo, um stop barato. Então, o mercado desceu ali para pegar a ordem e desenvolver um movimento de 3 vezes o risco. Olha, ele foi vindo, pegou a ordem e gerou um movimento para cima de 3 vezes o risco. Foi aquele trade que vocês viram lá acontecendo agora há pouco. Então esse movimento também um contexto muito bom. Vindo aqui numa venda muito boa, olha só essa venda que legal, olha o mapeamento que a gente fez dela aqui agora também. Ali o mercado já tinha desenvolvido, era só vender mesmo. Ó. Vindo aqui, isso foi agora também, no Bitcoin no caso, esse daqui. Aquele lá foi no mini dólar, o primeiro foi no XAUSD, esse daqui é no Bitcoin, teve no mini índice hoje também detalhado, o mercado fazendo perfeito que a gente mapeou. Mercado de Forex tem vários, o SDCAD aqui tem um muito bom que posso mostrar para vocês. Enfim, todos os mercados a gente vê isso todos os dias. Então, olha lá, Bitcoin é ali, ó. Posso voltar aqui, ó. Olha lá, região tá ali. Baita região boa para venda, foi ali, só vender. Tá vendo? É exatamente aqui, ó. Região de oferta nesse ponto. Por que tem essa região de oferta? Estrutura de continuidade, de baixa no caso. 1, 2, 3, puxou bem forte para cima, quebrando o topo, ignorou, puxou para baixo, quebrou as mínimas. Estrutura de continuidade. Mas isso aqui não é válido em qualquer lugar a qualquer momento. É por conta do contexto. Aqui não tem um contexto tão forte para ela, mas ele vem criando algumas coisas bem importantes. O principal aqui é o quê? Tendência. Olha o mercado caindo muito. O preço está caindo muito mais do que subindo aqui nesse ativo há bastante tempo. Entendeu? Ele já está numa tendência de baixa há alguns meses aqui. Então, cara, essa estrutura de continuidade é para seguir essa presença de oferta que tem no ativo já de alguns meses, né? Que é a tendência de baixa. O mercado voltando aqui, a gente vai ter venda para aproveitar o movimento que tem que ser no mínimo 3 vezes o risco aqui para baixo, para você sempre aproveitar o movimento que anda muito mais a seu favor comparado ao que você está arriscando no stop. Então, lá já foi rápido e já desenvolveu o movimento. Depois ele cai mais ainda, né? Naturalmente, vai desenvolver movimentos maiores. Mas aqui é um movimento bem bom já, de 3 vezes o risco. Então, uma configuração muito encaixada. Vindo aqui em outro ativo, olha que bonito esse movimento também. Aqui já tem uma captura de liquidez, de fundos nivelados no caso. Tá vendo esses fundos aqui? O mercado já vinha de uma alta, começou a andar de lado aqui em cima. Andando de lado, ele veio nivelando os fundos, olha só. Fundo, aqui tem um monte de fundo um pouco mais em cima, fundo, fundo, tá vendo? Nivelou aqui vários fundos, criando um nível de suporte.
Embaixo de fundos nivelados tem liquidez. Isso aqui é uma região de liquidez. Então pode entrar pressão de demanda quando o mercado visitar aqui embaixo. Lá na frente, visitou. E aí ele faz aqui uma grande captura de liquidez. Ó. Tudo isso aqui é a captura de liquidez. E aqui ele começou a subir com pressão, tá vendo? Começou a engatar forte na alta. Quando o mercado engata forte na alta desse jeito, pessoal, bum! O mais importante aqui é o quê? Ele corrigir um pouco para dar uma respirada. E aí, se ele vier subindo de novo, a gente pode ficar de olho em estrutura de continuidade, para a gente ir comprando na continuidade desse movimento. Então, se você ver aqui no time da Excelência Trade, olha o que a gente estava de olho aqui agora para esse movimento. Agora há pouco, algumas horas atrás. Olha lá, 7 horas atrás, tá vendo? Tá aqui em cima. Olha o movimento. Impulsionou forte, tá vendo? Foi aquele movimento. O que ele tem que fazer? Começar a corrigir um pouco para dar uma respirada. Se ele corrigir, voltar a subir, o que a gente quer ver? Estrutura de continuidade. Aí é só comprar. Tem que ser desse jeito, porque aí vai ficar perfeito aqui no contexto. Tá vendo? Então, olha lá. Começou a corrigir, realmente, fez o movimento logo depois que a gente desenhou, do jeitinho que a gente estava falando, tem que começar a subir. A gente joga no tempo gráfico de 1 minuto, olha que bonito. Ó. Criou a estrutura de continuidade perfeita na hora que começou a subir. Ó. Tá aqui. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou para cima. Certinho. Então vai ter o POI nela que está aqui. E vai gerar compra de continuidade para a gente aproveitar o movimento que sobe. Então, olha lá, o mercado vai lá, pega a ordem, né? A gente pode puxar para cá. E aí, agora é sentar na mão e deixar ele andar. Tem que segurar, cara. Se você pega trade e fica fechando ele muito rapidinho, só beliscando o mercado, isso não funciona no longo prazo. Isso gera lucratividade ilusória, que chama, que é aquela lucratividade que você tem momentaneamente, mas que isso não, a conta não fecha no longo prazo. No médio e longo prazo a conta não fecha. Então você fica só beliscando o trade, isso não funciona. Você tem que sentar na mão e deixar o mercado andar, tá vendo? Ele andando sempre muito mais do que você arriscou. Então a gente arriscou só esse pedacinho aqui, ó. Tem que andar pelo menos 3 vezes isso, tá vendo? Aqui pra cima. Ó, tá vendo? 3 vezes isso aqui pra cima. Claro que andou 3 vezes certinho, tem que colocar aqui direitinho. Mas ele andou 3 vezes. Então é 3 vezes o risco. Fica aqui, ó lá. Olha lá. 3 vezes o risco, tá vendo? No mínimo 3 vezes o risco. Se for mais que isso, melhor ainda. Aquele primeiro trade que eu mostrei foi mais de 5. Chegou a andar quase 8, né? Só que eu fechei um pouco mais embaixo. Porque ele foi voltando e tirou na condução. Foi aquele primeiro trade que eu mostrei pra vocês. Enfim, mas acima de 3 vezes o risco já fica muito bom, já fica muito vantajoso. Menos do que isso, cara, a conta não fecha no longo prazo. Você fica só beliscando os movimentos, isso é muito ruim, tá? Então não faz sentido. Então coloque isso em prática, esses detalhes, esses conselhos e também essas técnicas, né? Esses contextos operacionais que vai fazer que você localize cenários bem interessantes e vai participar de movimentos muito bons. Lembrando que o treinamento de Excelência Trade está de vagas abertas, você tem acesso a todo um ambiente interativo, olha só que bacana aqui. Como que funciona dentro do treinamento, tá vendo? A gente tem tudo aqui, os módulos e tudo mais, mentorias específicas, né, sobre cada um dos temas, mentoria de SMC, mentoria de Wyckoff, mentoria de Elliott, mentoria de preço e volume, a gente faz mentorias específicas sobre cada um dos temas técnicos, para a gente conseguir se aprofundar nessas técnicas e você aprender elas de verdade. Então, e a gente conseguir trabalhar tudo do extremo básico ao extremo avançado, né? Então, a gente vai fazendo tudo passo a passo. Você tem acesso a treinamento inteiro gravado, treinamento inteiro ao vivo, tem tudo incluso. Né? A gente tem materiais didáticos, todas as aulas são acompanhadas por materiais didáticos. Olha só como funciona os materiais didáticos. Toda aula tem um material didático, você recebe uma apostila completa, né? De 800 páginas, tudo detalhado das técnicas de alto nível do mercado, as melhores estratégias de trade nessa linha mais profissional mesmo, sem aquela coisa esquisita de trade que a gente vê por aí, só técnicas de elite. Então, muito passo a passo sobre as teorias de mercado. E também o nosso ambiente de prática, né, onde todas as oportunidades elas ficam desenhadas ali com antecedência todos os dias em todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, bolsa americana, né? Então assim, tudo muito passo a passo mesmo, com tudo incluso. Então tá com um desconto bem grande para você entrar para o time agora, para fazer com que 2025 seja um ano memorável, participar dessa oportunidade, que é um baita investimento de crescimento, estar lá no time da Excelência 3. Então eu vou colocar aqui no próximo, aliás, aqui embaixo no comentário fixado, dá uma olhada no nosso grupo do Telegram ou então no link da descrição para você entrar para o time da Excelência Trade. Fechou? Vamos junto, pessoal. Fui, valeu!